Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Ilumina. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Bate-Papo Ilumina. Nessa edição, nós vamos conversar sobre a modernização do setor elétrico no Brasil, né? O objetivo é justamente discutir a proposta de modernização do setor elétrico brasileiro sob a perspectiva da agenda atual de mudanças radicais do setor elétrico no mundo. A agenda do setor elétrico no mundo hoje é a transição energética, ao passo que a agenda oficial, né, do setor elétrico brasileiro, sintetizada nas propostas de projetos de lei, né, em tramitação no Congresso Nacional, a PL 232 no Senado, né, e a PL 1917 na Câmara, aponta na direção da transição para o mercado. Então, esse descompasso entre objetivos, né, a transição energética e a transição para o mercado, e também o descompasso entre atualidades, né, afinal, a primeira agenda é uma agenda contemporânea, ao passo que a segunda agenda, né, a agenda da transição para o mercado, é uma agenda de 30 anos atrás. Esse descompasso justifica uma discussão mais cuidadosa, né, sobre a adequação dessa agenda brasileira às grandes transformações que estão ocorrendo no setor elétrico no mundo e aos próprios problemas efetivos do setor no Brasil. Afinal, essa agenda é adequada ao que está acontecendo no mundo? Ela é adequada aos problemas reais do setor elétrico brasileiro? Pois bem, é isso que nós vamos conversar hoje aqui no nosso bate-papo Ilumina. E para conversar com a gente trouxe a professora Clarice Ferraz, que é da Escola de Química, que é do Grupo de Economia da Energia, né, do IEL-FRJ, e que também é diretora do Ilumina. Então, trouxemos a Clarice para conversar com a gente. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Bicário, acho o tema ótimo. Bem, muito obrigado por você vir conversar conosco, né, sobre esse tema. E vamos lá, né? A ideia da gente é discutir esse tema, né, basicamente em 3 blocos, né? No primeiro bloco, a gente gostaria justamente de discutir um pouco sobre essa questão da modernidade no setor elétrico, né? Afinal, nada foi mais moderno no século XX do que a energia elétrica. Então, esse conceito de modernidade é muito forte no setor elétrico. Depois a gente gostaria de discutir com vocês um pouco sobre, bom, afinal, que modernidade a brasileira é essa, né, que está se propondo hoje no Congresso, pelo governo, pelo mercado. E, finalmente, para fechar, a gente queria, bom, mas que modernidade seria essa modernidade contemporânea, né? O que seria ser moderno realmente hoje no Brasil? Então, vamos conversar com vocês basicamente em torno desses 3 blocos, desses 3 movimentos, né? Então, para começar, gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Que a agenda realmente do setor elétrico no mundo hoje, ela é definida a partir da transição energética, né? Que no caso desse setor específico, né, no caso do setor elétrico, se manifesta mediante a descarbonização da matriz de geração de eletricidade, né? Então, transição energética para o setor elétrico é descarbonização, né? Uma descarbonização que ela é imposta, né, por quê? Pela mudança climática. Essa mudança climática implica na mudança da base de recursos naturais desse setor, mediante o abandono dos combustíveis fósseis, né? Que foram essenciais na constituição da base tradicional do setor elétrico no mundo, né? No caso do setor elétrico brasileiro hoje, o problema estrutural crucial para a evolução futura desse setor, né, sem dúvida, é o esgotamento do seu tradicional modelo hidrelétrico, né, que impõe a configuração de uma nova matriz de geração de eletricidade mediante a perda, né, do papel central e abrangente, né, que a energia hidrelétrica teve sempre historicamente no caso brasileiro. Então vocês veem que ambos os casos envolvem transições radicais, né, que implicam mudanças profundas, né, nas bases de recursos naturais que sustentam o setor elétrico aqui e no mundo, né, gerando, em consequências, transformações radicais no setor elétrico, tanto aqui quanto no mundo, né?
No entanto, a decantada modernização do setor elétrico brasileiro, né, sintetizada na atual agenda de reformas, né, do setor, né, que é defendida pelas autoridades e pelos agentes do mercado, se constitui essencialmente na transição para o mercado. Então, a pergunta que a gente se coloca e que a gente vai discutir essa questão aqui no programa hoje que modernidade é essa, né? Que não consegue nem mesmo ser compatível com as agendas efetivas do setor elétrico no mundo e no Brasil. Que modernidade é essa, né? Que não consegue nem mesmo ser contemporânea, né? Que não consegue estar em consonância com a agenda do seu próprio tempo e do seu próprio espaço, né? Então é isso que nós vamos discutir. E, Clarice, eu gostaria que você falasse um pouco, começasse sobre essa questão da modernidade no setor elétrico, né? Essa sempre foi um tema super importante no setor elétrico. A questão da modernidade, né? O setor a elétrico... introdução do uso, né, da eletricidade, a eletrificação, né, dos usos energéticos, né? E até era o desenho animado, né, da primeira infância, eram os Jetsons, né? E como tudo funciona, e isso a gente vê um paralelo com agora, né? Que a gente vai evoluindo, depois a casa inteligente, e tudo isso segue acontecendo. E sempre isso, na verdade, essa modernidade, né, sendo colocada, a eletricidade permeia, né, tudo isso, né, todas essas transformações que vão acontecendo, e vão estruturando também como a gente vai produzindo e como a gente vive, né, nosso padrão de vida. Acho que é uma primeira coisa, assim, que ao longo do tempo, a eletricidade vai sempre permeando, nunca você deixa, né? Não é que você está abandonando ali, nunca, em momento algum. É sempre como você vai prover essa eletricidade, o que você vai fazer com essa eletricidade, como isso vai, né, afetar o funcionamento da sociedade e das atividades produtivas. E agora mesmo, né, como diz a Carlota Pérez, que a gente está atravessando, né, a quinta revolução tecnológica, né, de comunicação, né, de digitalização das coisas e tudo, então, e a eletricidade permeia tudo isso, é ela que vai possibilitar justamente que ela possa realmente se concretizar e seja realmente estruturante e que possa incorporar novas atividades, né? Se a gente não consegue estruturar isso, o que a gente vai ter, na verdade, é uma interrupção, né, desse processo, né, dessa revolução, e a gente, na verdade, vai de bolha em bolha e de crise em crise, né? Sem passar por nenhuma golden age, como ela fala, né? Sem nenhuma era justamente de prosperidade, onde a gente possa justamente, né, ir incorporando e gerando inovação, e a partir daí distribuindo justamente os frutos da inovação, e como isso vai acontecendo. E aí, como você disse, Bicalho, eu acho assim, a coisa mais chocante mesmo da discussão atual no Brasil é a completa ignorância da questão da transição. Não se fala nisso, né? É como fosse assim, o meu setor, eu olho ele de forma isolada, né? É bem uma coisa de agenda financeira ou de economista, que a gente passa nosso meia-culpa aqui, né, que adoram ceteris paribus e não gosta de olhar as condições de contorno, né, e as restrições que são reais, né, no mundo real, e que a gente tem que aprender a incorporar se a gente quer realmente, né, fazer as coisas avançarem. E a gente sabe que quando a gente está falando em revoluções e coisas disruptivas, a gente sabe que a revolução tecnológica ela vai trazer, né, as consequências da própria, né, tecnologia, que vai afetar justamente a sociedade e que ela tem, né, a sua economia, né, a economia desta tecnologia, como é que isso vai funcionar e como isso afeta tudo, né? E então, se a gente ignora essa questão da transição e a questão da descarbonização, que é premente, né? Assim, você não há como ignorar, né, a mudança do clima. Não é agora eu estou passando uma temporada em Brasília, é muito chocante como em 20 anos, eu acho que um pouco mais de 20 anos que eu saí de Brasília, como o clima daqui já se transformou, né? Lá na Suíça também é muito chocante, né? Realmente mudanças de paisagem e a gente está, né, na sexta era de extinção, de grande extinção de biodiversidade. Então, na verdade, o problema é ainda mais complexo, né, do que uma crise climática. A gente está vivendo uma crise climática e também a crise da biodiversidade. São os limites do planeta mesmo que estão gritando. E aí você tem que, bom, esse limite está dado, né? Eu não sou maior que ele, né? Então eu que tenho que me adequar a essa barreira que está chegando. Então, ao redor de todo mundo, a primeira coisa é como é que eu me adequo,
E claro que tem muitos discursos, né? Cada agenda sua narrativa, e nessas narrativas a gente vai ver greenwashing, jeito de preservar os interesses dos incumbentes, né? Mas a gente tem que justamente ter um olhar bastante crítico para dizer, olha, não, isso não é suficiente. Na verdade, o que a gente está realmente precisando é uma descarbonização. Olha, se você for por aí, né, como isso vai afetar o preço, né, da produção, da geração e né, da eletricidade, isso vai afetar muito, né, as estruturas produtivas, né? Isso vai afetar muito o nível de acesso da população. Então, socialmente, esses impactos vão ser muito severos. Então, a gente tem que estar discutindo tudo isso. E eu vejo, na verdade, a ausência, né? Eu vejo a ausência, né, dessa discussão nos projetos de lei e em tudo isso. Isso lhe choca também, né? Não, o que eu acho interessante, Clarice, é que quando se usa, né, esse conceito, né, quando se fala, bom, quando você fala assim, vamos fazer uma modernização do setor elétrico brasileiro, a gente fala, a modernização é uma coisa legal, né? É uma coisa boa, né? É uma palavra muito forte, né? Mas aí que você olha e fala assim, gente, olha só, a energia elétrica foi o maior símbolo de modernidade que você tem ao longo de todo o século XX. Né? Quando você surge com a eletricidade ali no final do século XIX, né, nas grandes feiras, né, nas grandes exposições que se dão ali no final do século XIX, início do século XX, a energia elétrica é uma assim, protagonista ao extremo. Né? Então, ela representou de uma forma muito forte ao longo dos anos, até os anos 70, os anos 80, um simbolismo muito forte sobre a modernidade. E eu acho que interessante é o seguinte, gente, vamos combinar, a energia elétrica ela é moderna, ponto. Então, e na verdade, o que se tornou importante foi justamente como é que você dá acesso à sociedade e à economia, né, a essa modernidade que era tão forte. Né? Então, o que é moderno? Eu diria, gente, que moderno é ter acesso à energia elétrica, ter tanto o acesso físico quanto o acesso econômico em termos de preço. Né? Então, sempre o grande desafio histórico do setor elétrico foi justamente como é que eu faço isso, né? Como é que eu garanto a segurança de abastecimento, a confiabilidade desse suprimento de energia que as pessoas desejam sempre, né? E desejavam desesperadamente no final do século XIX, no início do século XX e ao longo de todo o século XX. Né? A energia elétrica como um símbolo de desenvolvimento econômico, de bem-estar econômico, né? Então, vamos combinar assim, moderno é a energia elétrica e moderno é ter acesso. Né? E evidentemente que esse conceito, né, do que é moderno no setor elétrico, o que não é moderno ao longo do setor, ao longo da história, evidentemente, gente, que isso vai se modificando. Né? Evidentemente, o que era moderno no pós-guerra, né, era a grande expansão do setor. Então, é economia de escala, verticalização, monopólio regulado, custo de serviço. Não havia nada mais moderno, né, no pós-guerra do que isso. Por quê? Porque essa era a agenda do setor elétrico naquele momento. Então, você garantir o abastecimento era justamente você enfrentar essa agenda, não tem nada demais. É claro que quando você chega nos anos 80, nos anos 90, a modernidade muda. Não, a modernidade é o mercado, é a competição, é a privatização, é a liberalização, né? É a transição para o mercado. Então, por quê? Porque a agenda naquele momento, né, havia uma convergência em torno daquela agenda. Por quê? Porque você achava que aquela era a melhor maneira de você garantir energia elétrica barata para as pessoas, havia o mercado. Independentemente do juízo de valor. Bom, está ali, tudo bem, anos 70, anos 80, anos 90, essa é a grande agenda. Evidentemente que a agenda agora também ela é uma outra agenda. A agenda nesse momento, bom, você tem a transição energética, tem mudança climática, crise climática, urgência, enfim, todos esses problemas. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, olha só, gente, a modernidade ela vai mudando ao longo do tempo. Né? E essa discussão de modernidade é enorme no setor elétrico também, então ela não é muito diferente. O velho Picasso, né, dizia que ele não queria ser moderno, mas ele queria ser eterno, né? Essa frase famosa do Picasso. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que a primeira vez que eu ouvi foi do José Ricardo Tawili, né? Que foi um professor já falecido há alguns anos do Instituto de Economia, e que ele dizia que o importante não era ser moderno, mas era ser contemporâneo. Né?
E depois acabei de encontrar essa frase também citada num artigo sobre filosofia, discussão sobre modernidade, né? A mesma questão. E aí eu remeto exatamente ao que você estava falando. Gente, a questão não é simplesmente a modernidade, porque o que é moderno hoje pode não ser amanhã, né? Você pode escolher ser moderno ou não ser moderno, isso é uma escolha que você pode fazer, mas não há como você fugir da contemporaneidade, não há como você fugir do seu tempo, da sua circunstância, do seu contexto que impõe uma agenda, né? Então, eu acho que o importante dessas agendas ao longo de todo o tempo, embora possam estar mais certas, erradas ou não, terem sido bem-sucedidas ou não, elas eram agendas do seu tempo, né? Então não há como fugir disso. Então o nosso tempo de hoje, ele tem uma agenda, né? E essa agenda é a agenda da descarbonização, da ampliação dos usos renováveis na matriz energética e, além do mais, uma coisa enorme que se inseriu no nosso tempo, que é a enorme crise econômica que a gente está vivendo. Enfim, então a gente tem uma enorme crise climática e você tem que dar uma resposta para isso, você tem uma enorme crise econômica e você tem que dar resposta. Essa é a contemporaneidade. Então, uma agenda do setor elétrico não tem como fugir disso. Você pode até criar uma agenda falsa, etc., tentar encaminhar isso, mas o que acontece? O presente vai te atropelar. Essa agenda real e objetiva, ela vai te atropelar. Então, para isso eu concordo com você. Quer dizer, uma agenda ela tem que refletir o seu tempo e as suas circunstâncias, né? Não há como fugir dessa questão. Então, eu diria que a primeira questão, né, não sei se você concorda, sobre a agenda brasileira, essa agenda, né, da transição para o mercado, porque a agenda que está colocada aí é da transição para o mercado, é a sua extemporaneidade, né, Clarice? É uma extemporaneidade. Não, na verdade, quando ela nasce, justamente, porque na verdade, quando os setores elétricos vão se desenvolvendo e crescendo em escala, e justamente como é que a gente fornece a eletricidade em abundância e a baixo custo, então, aí justamente a gente introduz as grandes centrais, energias fósseis e tudo, mas isso é muito via Estado. Então, não é porque quando foram, né, e também a agenda mais neoliberal mesmo vai avançando, quando o Estado vai perdendo essa capacidade de financiamento e de investimentos, fala, não, mas isso aqui a gente não pode abrir mão, né, de expandir o acesso à eletricidade. Então, peraí, que não é o Estado, mas o mercado, né, vai vir e vai, então, poder cumprir nessa função, né, de justamente articular as transições, de fornecer o investimento necessário, a inovação vai vir por aqui. Então, naquele momento, justamente quando você dizia que o moderno era o mercado, é porque o Estado não estava mais conseguindo investir com a mesma força, vamos dizer assim, e se teve, então, essa proposta alternativa. Mas hoje, passados 20, 30 anos, a gente vê que esta proposta alternativa nunca se cumpriu efetivamente, né? Então, a gente não viu grandes investimentos, né? A gente vê que o Estado continua a participar de uma forma ou de outra, nem que seja de forma regulatória, obrigando, né? Criando condicionantes. Não tem nada de livre mercado, né? Na criação dos mercados elétricos. São construções institucionais, né? É sobre isso, desculpe te interromper, Então, já entrando nesse segundo bloco, né? Bom, então, gente, o que é importante não é ser moderno, é ser contemporâneo. Vamos combinar isso na nossa discussão aqui. É a gente ter uma agenda, né, que seja de acordo com o nosso tempo, com nossas circunstâncias, com os conceitos e com os desafios colocados pelo nosso tempo, né? O setor elétrico ele não tem como fugir disso, porque existe uma cobrança enorme da sociedade justamente sobre ter acesso a essa energia, né? Você não ter acesso à energia, você ter grandes racionamentos, etc., é uma derrota muito grande. A sociedade lê dessa forma, ela cobra disso. Essa essencialidade da energia elétrica, eu acho que é a coisa mais fundamental que falam, olha, esse insumo não é uma mercadoria como outra qualquer. Porque se você não tem abacate, está tudo bem, se você não tem empadinha, se você não tem o carro, agora se você não tem energia elétrica, dá confusão, e se você está no governo, você cai no dia seguinte. Na próxima eleição você roda, porque é uma falha imperdoável do Estado, do governo, não ter isso. Então, olha, o que é importante hoje é isso. Então vamos prestar atenção nessa questão. Qual é a agenda hoje, como é que a gente faz isso? Então, dentro do contexto que a gente tem hoje, é descarbonização, etc., etc. Mas eu queria conversar um pouco sobre essa agenda brasileira, que é essa transição para o mercado. E, gente, pelo seguinte, eu acho que eu me sinto muito à vontade, você também, de discutir essa agenda, né?
porque essa agenda ela fez parte fortemente da nossa formação, não é isso? Ali nos anos 90, foi uma discussão que acompanhei demais, né? É a discussão da minha geração, é essa discussão da transição para o mercado, etc, etc. E você também participou muito disso, né? Você estava na Suíça, estava ali no centro da União Europeia, né? E esse era o grande debate da União Europeia. Então, nós, quer dizer, eu não tenho, para nós é muito mais difícil discutir descarbonização, né? Que é um tema novo, difícil, com desafios enormes, que discutir uma agenda lá de 30, 40 anos, que a gente discutiu bastante, né? Então, cara, eu ia começar um pouco sobre isso, né? Que eu gostaria de discutir os 3 temas, assim, que são os mais importantes. Eu diria, assim, que são os mais importantes da proposta brasileira, né? Uma é a expansão do mercado livre, e outra é a separação, né, do lastro com energia, e o terceiro, que eu acho muito importante, que as pessoas não discutem muito, que é a questão da financiarização do mercado. Então, para isso, começar sobre essa história, né? Quais são os grandes desafios que a gente viu depois de 20, 30 anos de discussão, que as pessoas botam assim de uma forma muito pueril, né? Que, olha, de agora em diante você também vai ter acesso à energia elétrica, né? Você, pequeno consumidor, vai poder escolher o seu ofertante de energia elétrica, como você escolhe o da sua distribuidora, né? A sua operadora de telefone, vai ser via um aplicativo, né? Todos seremos consumidores livres. Maria-se, depois de 20 ou tantos anos, digamos assim, olhando para trás, né? Como é que você vê as dificuldades que as pessoas... Não, isso é simples, as E dificuldades é dessa engraçado proposta. porque a gente aqui falando, né, querendo falar de modernidade, e quando a gente vai discutir a agenda contemporânea brasileira que está sendo pautada, a gente é obrigado a puxar uma história velha, né? Isso, Uma história superada. Então, a discussão brasileira, na verdade, nos faz fugir do tema da modernidade do setor elétrico, né? Porque ela leva a gente para 20 anos atrás, né? é porque é uma falsa contemporaneidade, E é uma falsa você volta para contemporaneidade. trás, né? Aí quando você volta para Exato. trás, lá Então, fui na eu você pegar verdade, os alfarrábios, meu Deus, como é essa não, eu discussão? estou falando da minha tese, se eu discuto a agenda brasileira, né? O pessoal fazendo exercício para mostrar, né, mercados de capacidade, tudo isso a gente já viu, gente. Tudo isso a gente já estudou, né? O que a gente está, o que se viu, né? Não, e inclusive a gente perde tempo, né, sobre justamente estruturar, né, a modernização real do nosso setor hoje em dia. Que a gente é obrigado a voltar, olha, mas há 20, 30 anos tentaram fazer isso, e isso não se adequa, porque, em primeiro lugar, essa discussão ela ocorre de maneira muito superficial, né? Eles ignoram, no nosso tempo, eu tenho a impressão, que era um debate mais plural. Tinha os engenheiros, tem os economistas e tinha os advogados, porque isso, claro, tudo é permeado por contratos, né? Então, foi uma época de grande interação, inclusive, né, entre economia e direito, e a gente também convivia muito com os engenheiros, era uma discussão real, como é que a gente, justamente, o moderno é ter eletricidade, então essa estrutura física precisa ser, né, estruturada, né, isso aqui tem que ter segurança de abastecimento, isso é a primeira coisa, é a essencialidade de preservar a integridade do setor, né? E aí, isto aqui dado, então eu conheço as transações que estão aqui dentro, quais são as etapas necessárias, né, desde a produção até a entrega, o acesso, a tarifa, tudo isso. E aí depois, então, a gente vai falar da criação desse mercado, que é uma criação institucional. Mas ele tem que fazer o quê? Ele tem que servir, né, à estruturação das atividades que sustentam esse setor fisicamente, né, que garantem justamente a entrega de eletricidade para a gente fazer funcionar todas as coisas. E aí, então, era muito claro isso mesmo, os dois Era um pilares debate sempre era sempre junto, né? Inclusive eu que era economista, fui fazer um mestrado em energia, ponto. Porque se você quer falar com propriedade sobre esse problema, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Você não pode ser só um economista, né, de modelo, né, e tal. Você tem que ter um entendimento, né, sobre estabilidade da rede. Você tem que entender o que isso significa, e aí que tipo de contrato pode justamente espelhar essa necessidade, né? E aí a gente ia conversando e a gente ia estruturando. E, de repente, parece que a estrutura física não é mais um problema, quando é o maior problema de todos, né? A grande revolução do setor elétrico é a introdução das novas energias, né, renováveis variáveis, imprevisíveis, né, com grandes desafios físicos mesmo, e, de repente, essa parte estruturante desaparece. Fica só uma discussão de, vamos ver aqui, o contrato vai ser agora, a gente vai mais para o mercado livre. Isso é uma bobagem. Se Mas você não é?
Clarice, eu acho que isso se deve ao seguinte: quando a gente já participou daquele debate, aquele debate era um debate muito pesado, muito forte, né? Você tinha Banco Mundial, você tinha o Fundo Monetário Internacional, você tinha a academia, né? Era uma discussão na academia Uma academia, pesada, né? E eu acho que pelo simples fato de que naquele momento, pelo menos ali, sem dúvida, no final dos anos 90 principalmente, você tinha uma convergência muito forte sobre isso. Havia uma convergência, né? E eu gostaria de chamar a atenção por isso, né? Para esse fato, né, de como essa convergência ela desapareceu dentro do debate do setor elétrico como sendo a agenda mais importante, a maneira como é que você estruturar. Só vamos introduzir o mercado, a competição, a concorrência, que a gente resolve os problemas do setor elétrico. Isso para mim é muito claro, né? E parece que o exemplo americano, para mim, ele é muito bom, né? Quando a gente coloca essa questão, olha, a gente vai ter competição no varejo, ou seja, o pequeno consumidor vai ter o direito, né, de exercer a escolha de quem ele quer que forneça energia elétrica para ele, você fala assim, olha, gente, eu só queria chamar a atenção para o seguinte, um fato que é bastante simples, independentemente das vontades. O que eu tenho de concreto que, depois de 40 anos da introdução desse tema, dessa agenda, no caso americano, que muitos colocam ali, acho que não há controvérsia sobre isso, que seja 1978, quando no CURPA, né, na lei federal, surgiu a figura do produtor independente, daquele cara que não era utility, não era uma empresa elétrica, não tinha um monopólio, né, geográfico daquela região, mas poderia produzir energia elétrica. Então, ali em 78, no governo de Jimmy Carter, você tem essa proposta. Então, são 40 anos, né? Gente, 40 anos, são 16 estados americanos que dão essa opção de escolha para o pequeno consumidor. 16 dos 50 estados. São 16. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, quando chegaria no final de 2000, Clarice, depois da Califórnia, né, 98, que é um fato emblemático no caso americano, é 1978, com o CURPA, e 1998, quando você passa a reforma da Califórnia. Né? Então, naquele momento, é uma proposta que está bombando. Para você ter uma ideia, tinha 24, 23 estados americanos que estavam em processo de reestruturação, né? De desregulamentação, de liberalização, você chama o que você quiser, tá certo? Mas estava. Cara, depois que você tem a crise da Califórnia, quando você tem a crise da Califórnia, já ali, 2002, 2003, esses estados já tinham caído de 23 para 16. Quer dizer, os estados voltaram atrás. E no caso americano teve dois eventos fundamentais, que foram, primeiro, a crise da Califórnia, que foi um desastre para a proposta de reestruturação. Então aí os caras, como você falou, epa, peraí, esse negócio aqui é complicado, cara. Isso aqui não é simples não, vamos devagar com a louça. E depois um enorme blackout que você teve em 2003. Né? Então esses dois eventos, eles, numa boa, eles sepultaram esse processo de reestruturação que você, para o bem ou para o mal, para fugir do juízo de valor. Então, atualmente, ou seja, em 2020, você tem, se eu não me engano, são 17 estados e mais o Distrito Federal, que você tem esse direito de acesso. Isso é real, isso é objetivo, isso é concreto, você olha e vê isso. Então, isso demonstra o nível de dificuldade que você tem de introdução da competição pelo mercado. Então, quando você fala assim, no Brasil, o pequeno consumidor, né, que está na lei, tanto nos dois projetos de lei, vocês falam assim, olha, com toda sinceridade, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. Né? O nível de complexidade, de dificuldade que envolve um projeto como esse, tanto é que não é à toa que a grande... Vamos avançar. Olha, gente, competição no atacado, não é isso? É uma coisa que você pode viabilizar, não a competição de mercado, mas a competição por mercado, leia-se, leilões, né? Ali é por aí que dá para ir, tá certo? Isso aí a gente dá para fazer um mercadinho de capacidade, de diferença, ou seja, houve o reconhecimento, primeiro, isso é muito complexo, essa transição é extremamente complexa, ela é um processo de tentativa e erro, a gente vai tentando e vai ver o que funciona, o que não funciona. É da natureza de construções institucionais. Depende muito das condições objetivas que você tem em cada setor. Né? Isso depende das instituições, depende se você tem capacidade instalada sobrando, se você não tem, se você tem uma fonte de energia, tipo você tem gás para dar com pau. Então, enfim, tem uma série de condições. Ou seja, é difícil, é custoso,
É custoso você montar todas regras, normas, espaços de coordenação. É extremamente custoso. Então, gente, vamos combinar. O que a gente está falando? E aí, Clarice, só para terminar aqui, chamar atenção para um pequeno detalhe, que é o seguinte. Clarice, não há dúvida de quem fica com o custo da transição para o mercado é quem vai por último para o mercado livre, né? Que é o consumidor cativo. Então, ele fica ali, né, no mercado cativo, enquanto os outros vão saindo, e ele vai pagando o custo dos ativos e da infraestrutura, porque alguém, gente, tem que pagar esse custo. Então, não há dúvida de que quem fica é quem paga o custo. E aí, claro, eu acho que isso é fundamental, me desculpe, para a transição. Porque se isso não acontecer dessa maneira, o custo da transição explode, é pago por todo mundo, aí quando bate nesse cara que está indo, ele fala, não, peraí, a vantagem dele, que era essa, cai. Então, é uma conta de chegada, mas viabiliza. E eu acho muito engraçado que no Brasil está fazendo, não, vamos fazer isso em 2 anos, vamos fazer isso em meses, né? Então, eu achei muito, muito interessante isso, que na proposta inicial, até ano passado, era 10 anos que esse consumidor cativo, 8 anos, que esse consumidor cativo ia desembarcar lá no paraíso da competição. Agora não, vai ser rápido, aí parece uma coisa legal. Eu falei, gente, vamos combinar o seguinte, isso não vai ser legal, você vai implodir a transição se você fazer isso. Então, o que vai acontecer de fato? Você vai aprovar 1, 2 anos na lei e depois, na hora que você for regular e implementar, você vai empurrar esse cara durante 8, 10 anos. Ou seja, isso é falso. Isso é falso. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco que essas são discussões eternas, mas, gente, já tem uma experiência de 40 anos. Nós não estamos falando, né? Nós não estamos em 1990 e falando assim, 80. Meu Deus, como é que é introduzir a competição, né, no setor elétrico? Não é isso, a gente já sabe, a gente viu, tem milhões de experiências. Não, e sobretudo que a competição, quando a gente justamente falava, era tentar introduzir a competição ao longo dos diferentes segmentos, né, dessa indústria. E já estava muito claro que em algumas, justamente, estamos falando de uma indústria de rede, não é em todo segmento que você pode introduzir a competição. E, bom, o modelo brasileiro que foi encontrado à época justamente era, vamos fazer competição para o mercado, né, que são justamente os nossos leilões. Agora, eu acho que é uma coisa também, a contemporaneidade da agenda brasileira, ela está justamente no discurso, né, que é justamente um discurso que bota a modernidade como uma questão de múltipla escolha pela diversidade, é uma mentalidade de aplicativos, né, que, eu quero isso, eu quero aquilo, e na verdade esquece, justamente não sabe do que está falando, da complexidade que há por trás, a necessidade de se estruturar, né, justamente o pagamento e os investimentos que são realizados, né, para que toda essa indústria possa funcionar. Então, isso, a gente pode talvez até fazer análise de discurso, né, dessas narrativas e dessas propostas do Congresso, porque é isso, é uma coisa muito, muito superficial mesmo, né, que não leva em consideração, né, os reais desafios. E na transição, quer dizer, a gente está falando, objetivamente falando, de uma revolução tecnológica no setor elétrico. Revoluções tecnológicas têm determinadas características e afetam todas as instituições. Então, se a gente ignora isso, o fracasso é certo. Então, talvez, né, com esse objetivo ainda de se acelerar, eles fazem isso num momento que, inclusive por fenômenos meteorológicos, né, talvez a gente vá ter até uma melhora aí da oferta, né, pela maior pluviometria que está prevista para esses próximos 2 anos, mas logo depois, né, essa base é castelo de areia, né, não está ancorado em nada, e aí, justamente, a gente tem que integrar isso, né? O conhecimento é um processo cumulativo, né? A gente estuda, então a gente vai, olha, isso é uma revolução tecnológica, né? Como é que isso acontece? Quais são os impactos que isso traz? Claricinha, eu acho que tem outra coisa também, né? Que, bom, a gente se conhece há muito tempo, né? E Clarice foi uma das pessoas. Clarice foi fundamental para me convencer disso, né? De que havia uma revolução tecnológica em curso, né? Que a transição energética não era a transição para o mercado. Ela era muito mais disruptiva, né? Já que todo mundo gosta tanto desse termo, do que a transição para o mercado. Gente, a transição para o mercado, os desafios da transição para o mercado, que a gente não conseguiu resolver a por dentro, é bolinho
né, bolinho, perto dos desafios da transição energética, né? E como diz o... E a gente, você tem bons artigos, bons livros falando sobre isso, né? Que você teve essa vaga, como diz o Jacques Percival, né? Você teve essa onda do mercado, e depois essa onda do mercado é atropelada por um tsunami que foi a mudança climática, a transição energética, né? Que atropelou completamente essa agenda. Então, não é à toa que você não tem um enorme debate sobre a transição no mercado, gente, pelo simples fato que foi substituída essa imensa discussão por uma discussão maior que a discussão da transição energética, que é a transição, na verdade, essencial no debate sobre a segurança do abastecimento e a segurança energética. Como é que você faz as duas coisas? Você garante segurança do abastecimento e você combate a crise climática. E hoje, combate desemprego, crise econômica, etc. Ou seja, gente, esse problema está a léguas, léguas e léguas e léguas de distância do debate sobre a transição, sobre o mercado, que é um debate infimamente menor, pequeno, diante dessas coisas que estão colocadas. Agora, então, o seu tempo, cara, você tem que resolver isso aqui. Tá certo? Agora, mesmo se a gente estivesse discutindo só a transição, né, de expansão de mercado e tudo, e essa discussão fosse de um nível um pouco melhor, né, você já esbarraria, né, em problemas óbvios que justamente lhe fariam recuar e talvez abordar o problema de outra forma. Porque toda aquela literatura, justamente, né, Newbery e todo o pessoal, né, dos estruturações de mercados elétricos e tal, que a gente via, a abertura de mercados elétricos, a concorrência e tudo, ele ia falando, assim, casos de sucesso, né, países que conseguiram e casos, né, onde não foi funcionando. Então, muito estudo sobre o que aconteceu na Califórnia, o que aconteceu no Brasil, né, a gente virou um caso de estudo pela falência, né, da nossa primeira reforma, que foi um fracasso. O racionamento, né? Né? E aí alguns países realmente tiveram experiências muito ruins. Então, assim, olha, realmente a indústria de rede é extremamente tailored, né? Feito sob medida, de acordo com as características, né? Tanto da tua, o que você tem aí de recurso, né, energético, né? Quais são as suas demandas e tudo isso. Então, cada caso é um caso, mas tinha algumas coisas que dava para a gente dizer em linhas gerais, né? Era primeiro você justamente ter que estruturar isso, o que a gente está falando. Então, eu crio o mercado, as regras, né, de funcionamento desse mercado. Depois, justamente, que você vai vendo, é necessário criar isso primeiro antes, inclusive você tem que primeiro apresentar o projeto, isso tem que ser discutido, né, as instituições têm que ver quais serão necessárias, o que vai permear o quê, quais serão as transações que vão existir, né, e depois disso, quando você está estruturando esse mercado, você justamente passaria para a última etapa, se fosse o caso, que seria alguma eventual privatização. Então, a abertura de mercado e expansão de mercado nem é uma coisa que deve ser associada à privatização. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo aqui a repetição, né, dos erros da reforma de mais de 20 anos atrás. Quer dizer, nem nisso, para mim, essas propostas se adequam, porque elas ignoram, né, todo o conhecimento que foi tirado justamente dessas experiências prévias. Né? Porque se a gente assim fizesse, né, a gente iria observar que, olha, mas e aí? Né, a capacidade de financiamento, como é que eu vou controlar o preço da tarifa? Qual é o elemento de coordenação? Você viria, né, que então essa estrutura de mercado que era, né, que ainda era baseado na estrutura unidirecional do setor elétrico tradicional, né, geração, transmissão, distribuição, chegar no consumidor final, na hora que vem, né, a energia renovável variável, modular, de pequenininho porte na casa, né, do consumidor, né, e que depois é injetada na rede, muda tudo, né? Faz uma transformação muito radical desse setor e, portanto, são novas transações que estão ocorrendo aqui, são novos contratos, são novos agentes, vai ter mais regulação ou não, e então o mercado que tinha sido estruturado para aquela outra configuração não entrega direito isso aqui. Então, esse pessoal que estava dentro do mercado e que conseguiu, num primeiro momento, estabelecer seus mercados, né, mais ou menos a contento, mas ninguém conseguiu entregar modicidade tarifária, né, e estabilidade de preço, né? Inclusive, quem tem isso, assim, gráficos comparativos de diversos países, quem tem uma estabilidade de preço bastante razoável é a Suíça. Né? E a Suíça não entrou nisso, não abriu foi mercado coisa nenhuma, né? É bastante regionalizado, e não tem essa de ficar com competição, não. Por quê? Porque o moderno é você ter um país que tem abundância de eletricidade com modicidade tarifária, né? Como a gente disse no começo.
né? Não é uma falsa modernidade. Sempre foi a não grande falta de é estrutura real. elétrica. Tem energia elétrica? Tem. É barata? Tá, então legal, tudo bem, você é bom. Não Não, não é? tem. Ah, então você é E aí outro. a gente pode fazer muitas coisas modernas a partir disso, né? Não é isso que é a estruturante da modernidade. E, enfim, abrir parênteses, né? Mas eu acho isso, na verdade. Então, é tudo atravessado, porque nessa discussão do mercado, quem está em mercado hoje, na verdade, está vendo e está, na verdade, tirando liberdade de mercado para justamente encaixar, né, os direcionamentos que você precisa dar para enfrentar os desafios impostos pelas novas energias renováveis variáveis. Eita, eu preciso de fonte despachável aqui, fontes de flexibilidade. Então, como é que eu vou remunerar isso? Então, o pessoal que tem mercado mesmo, isso está ficando de uma complexidade enorme, na verdade, enorme. Deu a escutar um dos maiores especialistas do mundo, né, num seminário, falou, eu não vou trabalhar mais com isso, porque isso não é uma construção de mercado concorrencial. O que a gente está fazendo aqui é um aumento, né, de muita complexidade e não há liberdade nenhuma, né? Você cada vez mais vai cerceando e cerceando com regulação. O que, se a gente pensar, né, e que nos traz no nosso momento presente, né, vendo a crise da democracia americana e da nossa, né, é que isso é profundamente antidemocrático. Né? A gente vai estruturando as coisas, você não está tendo nem liberdade de mercado e nem você está entregando o que você se propôs a entregar, que são os pilares, né, do estabelecimento, né, da nossa construção institucional do setor elétrico. Né? Energia abundante, barata, né, limpa. Né? Então, não entrega nada, não leva nada disso em consideração e não discute os pontos essenciais. E, Clarice, e no âmbito que não é o âmbito mais adequado, né? O âmbito regulatório não é o âmbito dessa tomada das grandes decisões. As grandes decisões são tomadas no âmbito da política energética, porque ali fica explícito, né? Fica explícito. Ficam explícitas as escolhas, as apostas, quem está sendo beneficiado. Esse é o âmbito da política, e não o âmbito regulatório. Porque o âmbito regulatório ele carrega uma certa tecnicalidade, neutralidade, etc. Porque, na verdade, gente, o âmbito regulatório é a aplicação de regras, normas, que foram acordadas não ali, num outro espaço que é o espaço da política adequada, que é o espaço da política energética, que é o espaço adequado. Né? Tem uma dimensão aqui de escolha. Então, é péssimo quando o regulador faz política, péssimo, não tem outro termo. Né? Não cabe ao regulador estruturar. Né? Estruturar. São desvio de função, são desvio de ele finalidade. passa sobre o Congresso, passa sobre o Executivo, sobre o Legislativo, sobre o Judiciário, não cabe a ele. Isso é um desvio de função grave e isso não deve ser feito, porque isso dá custos muito grandes lá na frente, etc. E me parece também, Clarice, o sentimento que eu sempre tenho é que a gente teve assim, olha, nós tivemos uma longa discussão sobre operação de joelhos, né? Somos médicos, né? Aí, de repente, o cara tem um infarto, eu tenho que operar o coração do cara. Falo assim, gente, é operar o coração. Se o joelho foi bom, se aquela técnica era boa, se não era, se energia elétrica é mercadoria, se é serviço público, mas é tudo joelho. Eu falo assim, cara, eu tenho que... Tá certo? E o cara falou assim, e me assusta um pouco esse sentimento também de querer correr atrás do prejuízo. Né? Ah, nós tínhamos que fazer aquela reforma lá atrás. Eu falei, gente, esquece isso. Esse mercado que vocês querem introduzir não vai existir mais. Né? Quer dizer, o paraíso não é mais aqui, o paraíso é em outro lugar. Então não adianta você correr para cá, porque você não vai achar nada aqui. Então isso também é uma concepção muito tosca, entendeu? Essa do vamos fazer o catch-up, mas fazer um catch-up, tá maluco, cara? O cara tá indo para cá e você faz um catch-up para cá, porque você acha que isso aqui vai te levar para cá. Ah, meu Deus, sabe? Vou para Campo Grande, aí passo lá em Ipanema aqui depois. Não, mas o chique era ir para Ipanema antigamente. Agora o negócio é ir para Campo Grande. Lamento, sabe? É umas doideiras muito grandes. E, Clarice, fechando as duas questões que eu acho interessantes, porque tem a ver com essa coisa que você falou das soluções, que é a discussão sobre lastro de energia. Né? Essa discussão é uma discussão enorme, no caso brasileiro, então, ela esconde mais coisas do que ela... É uma coisa incrível, né? Todos nós estamos discutindo uma coisa que vai para a lei que a gente não sabe o que é. Mas eu vou apagar essa dimensão dessa questão, eu vou ficar naquela questão que me interessa, que é o seguinte. Separar lastro, né, de energia tem muito a ver com a solução de mercados de capacidade. Vamos colocar nesses termos, que é o termo que eu consigo discutir e eu entendo. Tá certo? Mercado de capacidade, como você falou, não tem nada de novo. Tá certo? Não tem nada de novo. Surge ali a partir do debate muito forte das crises dos anos 2000, que foi racionamento no Brasil, racionamento na Califórnia, blackout nos Estados Unidos, pesado, blackout também na Europa, não é isso? Que
em Londres, na Itália, Noruega, no conjunto de países, enfim. Então, tudo aquilo chegou-se à conclusão, que era óbvia, como você falou. Olha, gente, mercados de energia puro não funcionam. Não são capazes de sinalizar a expansão adequada e confiável do setor. Então, alguém propôs, bom, vamos colocar um mercado de capacidade. Mercado de capacidade. Tudo bem, vamos contratar, então, essa capacidade. Mas aí, pô, naturalmente, os liberais chiaram, né? Porque isso, quem é que define? Não vai ser via o mercado que vai decidir a expansão. Alguém vai decidir e depois você vai contratar, fazer leilão, o que você quiser. Então, o mercado de capacidade foi o famoso puxadinho, né? Eu só gostaria de chamar a atenção o seguinte: esse mercado de capacidade, que é para garantir essa expansão no longo prazo, etc., liquidez de longo prazo, se você quiser, que é uma solução lá dos anos 2000, e outra coisa é o mercado de capacidade agora, né? Esse mercado de capacidade que fica para segurar as fontes renováveis, né? Porque, bom, as fontes renováveis começam a entrar, as térmicas grandes vão sendo deslocadas, quem é que vai fazer o backup, né? Alguém fala, não, cara, contrata esse cara aí, é por disponibilidade, a capacidade para segurar as renováveis. Ou seja, é uma liquidez de curto prazo, não tem nada a ver com aquilo, mas as pessoas misturam tudo, botam no negócio e jogam, né? Mas é o quê? Voltando ao que você falou, um baita de um puxadinho, né? É um puxadinho aqui que não tem, gente, não tem nada a ver com o mercado. Você já está saindo, por quê? Porque a pauta das renováveis vai empurrando, então aí você, olha, cara, tem que resolver o problema. E se fosse só isso, faz um quartinho aí. Não, se fosse só isso, estaria sendo endereçado dessa forma, né, nos países onde realmente os setores elétricos funcionam realmente via mercado e tal. O problema é que hoje em dia não basta, né, essa coisa genérica, mercado de capacidade, lastro. Não, justamente, você tem uma série de desafios aí com a incorporação das energias renováveis variáveis que pedem o quê? A qualificação do tipo, né, de capacidade que você vai precisar. Então, não basta mais eu botar isso em termos, né, de megawatt, não, eu preciso, né, de uma construção, então não só um RED qualquer, né, ele tem que responder a determinadas situações. Ele vai ter que me entregar um tipo, né, de geração durante um determinado intervalo de tempo, né, e como é que eu sei que eu vou ter sempre essa capacidade, então, disponível? Como é que é este lastro? Então, assim, não é suficiente falar de lastro. O lastro é mais ou menos a conversa do mercado de capacidade de 20, 30 anos atrás. Né? Você tem que qualificar isso hoje em dia, se você quer realmente garantir segurança de abastecimento. Né? Ficou mais complexo, né? Ficou muito mais difícil. Ficou muito mais complexo, é bem mais difícil. Inclusive, falando assim, e o pessoal que está fazendo modelos bastante avançados, tentando incorporar justamente, então, como é que a gente qualifica isso? Como é que a gente vai, então, justamente sofisticando, né, esses mecanismos aí de mercado de capacidade ou coisas equivalentes, né? Então, eles vão falando, não, então, por exemplo, uma variação de frequência, o que pode entregar, o que pode aqui compensar? Então, olha, ou você tem uma fonte realmente pronta e que seja de rápido acesso, ou você tem uma bateria com essa eletricidade pronta, né, estocada para ser entregue na mesma hora. Então, isso é um tipo que eu vou precisar de serviço. Né? Outro caso talvez resposta da demanda. Então, a gente já tem 3 opções aqui. Né? Então, vão ter 3 preços diferentes, os 3 sendo afetados pela evolução das tecnologias, né, que permeiam cada um desses 3. Como é que eu boto tudo isso no modelo e eu começo a rodar isso, e ainda com diversos intervalos temporais diferentes para cada um deles, que vai afetar, claro, o preço da minha opção, né? Portanto, o preço da minha tarifa. Então, está virando um bicho enorme, muito complexo, e da gente, de quem trabalha com isso, né? Um outro que eu estava ouvindo, e ele falando, mas a gente não tem computador para rodar esse grau de detalhamento, para comparar todas as opções. E aí começa a ficar uma coisa sem propósito, né, Bicalho? Porque qual que é o negócio aqui? A gente está falando justamente de uma descarbonização, né, de um uso eficiente de recursos, e de repente você fica tão focado, né, nessa sofisticação do modelo e tal, que os seus objetivos iniciais já desapareceram, né? Porque isso é muito custoso, né? Uma série de contratos que você disse, né, que tudo isso passa, né, por jurídico, passa por enforcement regulatório, então são milhares de novas transações com seus custos de transações associados, né, de transação associados, e isso, na verdade, impacta a tarifa. E aí, cadê a minha modicidade tarifária? Já não é mais um problema? Né? Deveria ser, porque estamos em crise econômica, né? Porque por uma série de fatores, né? Então, assim, a gente tem que também, às vezes, sabe, pense aí qual era mesmo o seu objetivo e se essa sofisticação toda realmente funciona. E digo mais, ela não funciona, porque a resposta, né, dos mais
avançados nessas questões, eu não tenho capacidade computacional suficiente para fazer isso, e eu não estou entendendo bem, né, qual é, né, inclusive é inconclusivo, não tem resposta, né, porque antes você tinha modelos de equilíbrio quando o setor era mais simples, quando você não tinha essas milhares, né, de energias renováveis variáveis e tudo. E aí, justamente, uma das conclusões talvez, né, seja a hora realmente de voltar a competir pelo mercado, né, e não justamente É o velho nessa leilão, né? coisa. É o velho leilão, né, O que o velho pessoal leilão de agora está guerra. querendo usar para justificar privatizações e tudo, sendo que é outra discussão totalmente extemporânea, porque não é esta a função. Você quer justamente reduzir instabilidade, você quer, né, trazer previsibilidade, você quer qualificar o tipo de serviço, né, e de necessidade que você precisa, né, para poder encaixar essas fontes, né, sem ter justamente a desestruturação física, né, do setor. Clarice, eu acho que, na verdade, você pode sintetizar isso de uma forma que eu acho que, para quem acompanha, né, toda a história de evolução do setor elétrico, que a gente faz, que a gente sempre gostou muito disso, na verdade, é o tema da complexidade, né? Que sempre é o grande tema do setor elétrico, né? O setor elétrico ele nasce e você começa a expandir um sistema e uma característica desse sistema é justamente a complexidade. Então, sempre o grande desafio do setor elétrico, técnico, econômico, institucional, foi como lidar com essa complexidade, né? Se você tem ali uma crise nos anos 70, que eu sempre acho que a crise dos anos 70 e dos anos 80 essencialmente foi uma explosão da complexidade, então o setor não foi capaz naquele momento, com o seu modelo tradicional, de lidar com aquilo, então você tem uma ruptura, etc, etc. Eu acho que o que está acontecendo agora é exatamente uma explosão dessa complexidade, né? E as pessoas têm uma visão muito equivocada disso, porque dizem, não, porque agora vai ser a geração distribuída, então é descentralizada. A partir do momento que você fica pendurado na rede, com todas essas variáveis, é evidente que a complexidade explode, né? Então, essa ideia da restrição computacional, da restrição cognitiva, né? Que é bem o conceito de complexidade lá do que está no Simon, se você quiser, né? Lá dos economistas, etc. Então, para mim, essa é uma questão muito clara. Gente, a complexidade explodiu. E as pessoas lidam isso, não, eu tenho um modelo, eu resolvo, não tem problema, etc, etc. Eu trago o seu amor em 3 dias, não é isso? Eu hoje sempre me lembro muito disso. Eu tenho um amigo meu que diz assim, Ricardo, olha só, setor elétrico é que nem as relações amorosas, né? São muito complexas, não tem especialista, né? O especialista que tem é aquele picareta que diz assim, não, eu resolvo, eu trago, etc. Você vai ser feliz. E parece que o setor elétrico ele vive no Brasil, então, nesse momento. O que tem de gente aí prometendo que traz o seu amor em 3 dias é uma coisa fabulosa, né? Então o cara, não, eu tenho um modelo, eu separo o laço de energia, está tudo resolvido, né? Quando você fala, gente, você também não tem a dimensão do que você está falando, tanto em termos técnicos, econômicos, institucionais, sobre isso. E aí eu acho que, para fechar, eu acho que você chega na cereja do bolo. Bom, e nós vamos financiarizar esse mercado, nós vamos gerir o risco hidrológico, que antes era de forma coletiva, cada um vai gerir o seu, não é isso? E para fazer isso, nós temos aqui vários produtos no mercado financeiro, de securitização, etc., que resolve esse problema. Que aí a Mandiná mesmo é que está trazendo, para fechar, eu trago mesmo em 3 dias, etc. Que aí é a proposta que eu acho a proposta mais grave de todas essas. Eu imagino que a proposta de mercado livre, ampliação, mesmo a separação do lastro, né, eu considero propostas, eu até aceito, estão dentro do jogo, eu acho que são propostas equivocadas, que são erradas. Tudo bem, a gente discute, tudo bem, voltamos 40 anos para discutir isso, tudo bem, voltamos, discutimos 40 anos. Mas a financiarização, aí eu não acho que não tem graça nenhuma, porque é uma proposta simplesmente de implodir o setor. É você fazer uma implosão e você falar assim como eu faço um seguro para carro, eu faço também um seguro para energia elétrica, e isso no meio dessa explosão de complexidade, você quer simplesmente trazer um derivativozinho, uma securitização que um banquinho quer vender, banquinho não, bancões, né? Que todos eles estão avançando sobre o setor elétrico, aí eu acho simplesmente a cereja do bolo. Sabe? Aí eu acho que realmente, para a gente que discutiu isso, porque também era uma discussão, não vai gerir o risco, vai gerir individualmente, vai gerir através de mecanismo financeiro, lembra, nos anos 80, 90, que estão agora entrando pesadamente, a City Londrina, as bolsas de Nova York, de mercadoria, Chicago, sei lá o que você quiser. Lembra, era o pau, deixa comigo, é o famoso deixa comigo que eu resolvo, né? Então, você reduzir toda essa complexidade e ainda injetar um nível de especulação, de fragmentação,
é de uma irresponsabilidade que aí já você só justifica por causa dos interesses, né? Nós, atualmente, no país, a gente perdeu qualquer referência institucional, qualquer referência de futuro, né? As coisas se dão, o que a gente pega aqui, é o roubo, o botim, o assalto, é que justifica que propostas como essa passem assim de uma forma... Sabe por quê? Não, a gente amplia o mercado, olha, o lastro de energia resolve, aí já dá para você brincar de energia, vai não vender energia, né? Cada um fica com o seu reservatório, né? Principalmente no âmbito da privatização da Eletrobras, onde você vai privatizar metade da capacidade dos reservatórios. Então, vamos combinar, cada um fica com o seu reservatório. Então, evidentemente, quem tiver reservatório vai ser uma diferença abissal. Quem se apropria privadamente dessa renda, né? Dessa renda de monopólio, dessa renda hidráulica, privadamente, e junta com financiarização, cara, isso é uma coisa assim, inacreditável. Você olha assim e fala, gente, o que vocês têm na cabeça? Isso aqui não é a modernidade. Isso aqui é a modernidade do desastre. Vocês finalmente, eu acho, vão conseguir fazer aquele subprime. Aquele subprime que não teve em 2008 e 2009, que o setorzinho nosso financeiro é só rendia fixa e olha lá, e teve 2 ou 3 casos de derivativos de grandes empresas. Não, o cara quer pegar o mercado elétrico e fazer uma baita bolha que todo mundo sabe, vai cair nas costas do Estado depois de fechar essa conta toda. Então, eu acho que isso da modernidade, Clarice, eu acho que essa é a modernidade, é a dimensão da discussão que mais me assusta, que é o nível de irresponsabilidade como que isso é colocado. Não, vamos fazer bolsa, vamos fazer assim, vai ser individual, o mecanismo de realocação de energia morreu, não é isso? Não vai, acabou, esquece tudo isso, papapá, e vamos colocar gás e lá vamos... E a escola é o Brasil descendo, desculpe, não a ladeira, mas descendo ladeira abaixo, tá certo? Eu ia começar a minha fala também como você, não tem graça nenhuma, né? A gente está aqui conversando com leveza e tudo, mas esse assunto realmente, as consequências não tem graça nenhuma. Né? Porque, inclusive, tem uma razão, né? Além de você estar fazendo uma loucura, né? Você propor uma coisa que é assumir individualmente um risco hidrológico que está associado diretamente ao clima num país tropical, né? Isso é difícil não adjetivar, estou tentando. Não, me assusta, Clarice, me assusta também pelo isso seguinte... não existe. E a mudança a possibilidade de manipulação, isso. a possibilidade... Você vai estar falando de derivativos, de uma série de coisas que o jogo vai para cá, onde tem milhões que são jogados para cá e para lá. Você pensar nas possibilidades de manipulação, de hidraulicidade, de retenção de água, nossa, rapaz, você abre espaço para um jogo. Não, e a razão primeira, porque é verdade que o nosso mercado não é muito competitivo, mas tem uma razão muito óbvia, né? E que isso foi colocado, porque quando se discutiu justamente essa primeira transformação do setor elétrico, não dá para você individualizar o risco hidrológico num país tropical e, sobretudo, quando você tem usinas diferentes ao longo de um mesmo rio. Então, se você quer usar eficientemente o teu recurso hidráulico, essa operação dessas usinas tem que ser coordenada. Né? Esse sistema foi montado, né, Clarice? O sistema foi montado para operar como se fosse uma única máquina. É isso. Você propor quebrar, racionalizar, você fala, cara, isso aqui isso aqui é um outro bicho. Pelo amor de Deus. Você está chamando esse elefante assim como se ele fosse, sei lá, se tivesse um galinheiro com várias galinhazinhas. Não, cara, isso aqui são vários elefantes que você tem. Esse elefante, se for para o lugar errado, ele destrói uma cidade, uma aldeia, presta atenção. E o cara, entendeu? Como vamos coordenar os elefantes? Bom, supomos que fosse... É aquela coisa de economista que a gente brinca, né? Supondo que sejam galinhas, não são galinhas, são elefantes, meu Deus, vocês estão malucos? E é isso, a gente está falando de usinas, né, ao longo, né, de um mesmo rio, que você precisa usar esse recurso de forma eficiente, quer dizer, se tiverem diferentes, né, proprietários, né, esses reservatórios, você imagina o grau de judicialização que isso vai dar. O cara reteve, minha renda frustrada porque ele segurou. Então é por isso que no Brasil esse despacho se dá de forma centralizada, porque é essencial a gente justamente estar coordenando e entregando, né, a água justamente, né, que está ali, né, para onde for necessário. Né? É isso que garante, e inclusive falando, e aí trazendo essa estrutura, né, que foi construída de modo a utilizar de forma eficiente nossos recursos para justamente poder urbanizar e industrializar esse país, e aí isso era muito moderno,
né? E, na verdade, quando você vê, hoje em dia você está fazendo o quê? Você vê que essa hiper, né, o hiperfóssil, né, essa coisa da manipulação e desse controle aí da natureza, na verdade, tem uma série de consequências, né, inclusive sobre os limites do planeta, que você está tendo que agora, né, tendo que reverter. E aí você vê, eita, como é que a gente faz isso? Mais renováveis, mais complexidade. Eu preciso, então, trazer estabilidade para o meu sistema. E aí você sabe, né, diversos estudos, né, Laboratório, né, Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos, pessoal de ponta mesmo de operação e tudo, e falando, olha, o que é barato mesmo e o que garante mesmo, né, você ter aquela energia para te suprir em caso de ausência de vento ou sol, etc., é a energia que está estocada no reservatório. Mas ela não vale sozinha, é ela e a transmissão. Porque é isso que vai fazer com que você possa atender às diferentes regiões, às diferentes ausências, às diferentes falhas. E essa proposta da financiarização, ela segmenta, né? E está todo mundo, no mundo todo, buscando o quê? Elementos de coordenação que sejam capazes de estruturar e garantir segurança de abastecimento. A financiarização e essa coisa da individualização do risco hidrológico, ela justamente implode uma estrutura de coordenação que existe e que funciona, né? Quando você mais precisaria reforçá-la, né? A modernidade é você modernizar a sua transmissão, né? Você justamente integrar da melhor maneira justamente as questões de TI, tudo isso que está surgindo agora, né? A tecnologia para essas funções que você precisa, mas não há nada melhor, nada mais se a gente fala justamente da modernidade, né, do acesso e da modicidade e de tudo que daí vem, né, do que reservatório e transmissão. Não tem Né? nada mais contemporâneo do que os nossos reservatórios. Né? Não, e associados à transmissão. E aí você ter o reservatório com a transmissão, com um agente, que é o teu braço operacional, que o Estado tem que intervir se ele quer acelerar, e é por isso que o Estado entra mais em todos os lugares, quem seja mais pró-mercado ou não, como você diz, independente de juízo de valor. É porque você está precisando de centralizar, você está precisando coordenar, né? Então, e aí você tem isso junto, né? Ele vai olhar, eles estão juntos, dentro da Eletrobras, o reservatório e a transmissão. Tá? A coordenação já nasce, as pessoas operam isso, eles trabalham com isso, né? Esse conhecimento se constrói, né? E Clarice, encaminhando agora para o final, né, já tem 1 hora, a gente já alugou o pessoal, né, que veio até aqui nessa conversa nossa. Eu diria o seguinte, Clarice, quer dizer, e quando a gente imagina assim, o pessoal, sim, mas qual seria essa modernidade contemporânea? Gente, olha só, os desafios são enormes, enormes. Isso que a Clarice estava falando, que se busca de coordenação, é gigantesco esse desafio. Nós não estamos falando aqui em coisa simples, singelinha, não, o desafio do setor elétrico, a gente tem que ter muito claro isso, é o maior desafio que o setor elétrico enfrentou, né, desde o seu nascimento, lá no final do século XIX. É muito difícil. Os desafios para você pensar em garantia do abastecimento e segurança energética para o setor elétrico é muito difícil, muito difícil. Não é fácil, mas você está condenado que essa é a agenda do seu tempo, desculpe. Se você quer fugir para uma agenda lá de trás, se você quer voltar a discutir a operação de joelho, porque você não dá conta da operação, de fazer a operação do coração, isso é problema seu. Mas a sociedade não tem nada a ver com isso. Ela está interessada que você resolva isso aqui. Porque você vai ter, querendo ou não querendo, que resolver esse problema. Porque senão o doente morre. Porque no joelho, a discussão era, se a gente errasse na mão, o cara ficava, sei lá, não podia andar, não é isso? Ficava aleijado, etc, etc. No coração, o cara morre. É essa a diferença entre as duas transições e os dois momentos. Aquela discussão era uma discussão institucional, política institucional, ideológica. Bota o que você quiser naquilo. O que você quiser. Mas essa de hoje, ela diz sobre a nossa sobrevivência como espécie, em função da crise. Então, vamos combinar. Nós estamos falando de duas coisas. E aí, talvez, eu acho que nesse sentido, no geral, o grande movimento, no caso brasileiro, não tem muita discussão. É se alinhar ao que está acontecendo no setor elétrico no mundo. Por quê? Porque a nossa transição também é uma transição energética, também é uma transição de matriz. Né? A gente vai sair de uma matriz basicamente esmagadoramente hidráulica para uma outra matriz. Dá para dar uma solução das térmicas tradicionais, onde as térmicas vão entrando, vão substituindo, vão para a base? Não. Por quê? Exatamente porque isso não existe mais por causa da descarbonização. Então, é outra coisa. Qual é a outra coisa? É renovável, gente, como é o mundo inteiro. Então, qual é o grande desafio? Qual é o Brasil? Gente, é a transição energética, é a entrada dos renováveis, é a viabilização dos renováveis.
tá certo? E isso sem contar uma outra coisa que a gente não discutiu aqui, que não é só a questão dos recursos, mas a questão dos usos, que é uma brutal eficientização, muita eficiência energética pelo lado da demanda. Então, se você dizer, gente, é isso, pelo lado da demanda, muita eficiência, e aqui é incentivo aos renováveis. E aí que vale a questão, para terminar. Quais são os ativos que eu tenho que me ajudam nisso? Como você falou, tem o reservatório, tem linha de transmissão, tem uma etc. Aí vou precisar muita coordenação para usar isso, ou seja, é esses ativos que eu tenho, que eu construí ao longo de 50, 60 anos, sendo usados de uma forma inteligente, democrática, tá certo? E responsável, para quê? Para reduzir os custos da transição energética brasileira. Eu acredito, Clarice, que a gente tem condições de ter energia barata e ter energia abundante. Mas é o quê? É entrar, gente, com renováveis, eólica, solar, para dar com pau e pegar os reservatórios e usar para isso. Térmica que entrar, tudo que entrar nesse jogo vai ser secundário. Vai ser simplesmente para você recuperar reservatório e mais nada. E são caras que vão entrar para depois sair. E quem vai ficar vão ser os reservatórios, a transmissão, não é isso? E as energias renováveis que vão entrar. Porque as pessoas vão construir, gente, energia solar no teto para dar com pau. Quer você queira, quer você não queira. E isso vai gerar um problema sistêmico que você vai ter que resolver. E nós temos condições de resolver isso. Essa é a modernidade contemporânea, se você quiser. Esquece essa agenda de merda que você tem e vai atrás de uma agenda que permita você construir o seu futuro, meu Deus. Não é isso, assim, não, a gente está falando, não é deixar as coisas como elas estão, né? Como o Leopard, para que as coisas, né? Muita coisa tem que mudar, justamente o nosso reservatório tem que ser valorizado de outra forma, né? Ele é o recurso mais estratégico que a gente tem, inclusive muitas, né, pessoas de modelo, justamente, quando otimizam, né, hoje em dia, você otimiza o modelo para maximizar o quê? O uso da tua capacidade de estocagem, né? Então, não é mais jogar essa água na base, certamente não é. Né? Ao fim e ao cabo, isso aí vai custar muito mais caro em termos sistêmicos, né? Porque as gerações, né, a geração, né, de solar, eólica e tudo, ela é mais barata, mas sistemicamente ela impõe custos. Então não adianta a gente ficar olhando, né, para segmentando essa discussão, né, dizendo, essa geração é mais barata, mas a integração dela à rede, né, a entrega, o equilíbrio da rede com essa presença se encarece. Então, em termos gerais, o custo marginal do sistema, ele cresce. Aí o pessoal quer segmentar e falar, né, ponto por ponto. E só uma coisinha ainda que eu queria voltar sobre essa questão, né, da financiarização, mas Bicalho, é como você disse, isso é uma construção de bolha, né? E esse pessoal vai fazer isso de forma consciente, né, porque já está contando realmente com que vai ser bancado pelo Estado no final das contas. Porque não tem outra solução possível que não seja a implosão do setor elétrico. Ninguém pode assumir o risco hidrológico, né, de uma variação climática que afeta, né, a tua geração hidráulica, que afeta todo o sistema. Como é que você pode assumir, né, as consequências, né, de tal ausência? Não tem agente com que... É por isso que foi criado o MRE, não é por outra razão. Né? Depois de toda a crise, né, você é economista, a gente acompanha, depois de toda a crise de 2008, né, 2009, que foi pois é. Não, a gente já sabe como bolhas se formam, né? Você vinha e falar, olha, eu tenho uma coisa maravilhosa aqui que chama derivativo, que faz segurização, resolve. Você falando, não, amigo, pelo amor de Deus, né? Me poupa dessas coisas. É muita cara de pau também, me desculpe. Né? Tem muita coisa que é muita cara de pau. Vamos pensar seriamente sobre esse negócio. Né? Com relação... Eu só um comentário também, que essa coisa do gás é outra que me incomoda, né? Como essa narrativa ela é também superficial e como ela ignora o pilar da modicidade tarifária e a transição pela premência da descarbonização. Porque esse cara, ele entra e ele sai, mas a infraestrutura que tem que ser, né, construída para que ele possa entrar, né, é caríssima. Né? Então, assim, quem vai bancar isso, como é que isso vai impactar a nossa tarifa e como é que esses agentes, então, vão ser compensados, né? Quando a gente falar para eles, olha, mas você não pode mais gerar porque realmente aqui, né, bateu no limite da carbonização da matriz. Esse agente, ele vai pedir uma compensação. São esses custos da transição que estão sendo encarados em outros países também. A gente vai criar custo novo, a gente está aqui falando de uma agenda que aporta novos custos, né, que a gente vai ter que compensar depois, isso é outra irresponsabilidade. Né? Clarice, acho que a gente já conversou bastante, né? Já deu um pouquinho mais aqui de uma hora. Queria agradecer muito as pessoas que acompanharam a gente até aqui. Né? Gente,
É um tema complexo? Sim. É um tema difícil? Sim. Mas tem uma coisa que eu sempre acho que eu gosto de chamar a atenção, é o seguinte, o que caracteriza o setor elétrico é a complexidade. No seu sentido mais simples, no seu sentido de que é uma coisa difícil de se entender. Né? É difícil de entender o que acontece no setor elétrico. Por isso que o setor elétrico não tem esse especialista, tá certo? Ele tem especialista em segmentos, em parte, o cara da geração, o cara da comercialização, o cara que faz modelo, enfim, o cara que faz a parte financeira. É natural disso. Eu acho que você ter esse cara que tem essa visão geral é difícil. A única figura que eu conheço me lembrar é o Tesla, que o Tesla tinha essa capacidade. Né? O Edison, por exemplo, não tinha. O Tesla tinha. Então, cabe sempre a questão do setor elétrico de você discutir com muita gente mesmo, de você pegar várias informações para você ver que você consegue, você vai reunindo as peças de um quebra-cabeça muito difícil de ser montado. Né? E você tem que ter boas equipes. É por isso que o Estado é fundamental, porque você tem que reunir no Estado essas pessoas. Gente que seja qualificada, gente que seja capaz de reunir essas peças, gente que seja sensível ao jogo que está sendo jogado, gente que tem visão de perspectiva. A gente já teve isso no Estado brasileiro. Hoje a gente não tem. Ponto. Não vou discutir. Não temos isso. Não temos porque não formamos isso. Porque isso é uma formação de longo tempo, etc. Foi tudo uma geração que você formou ao longo dos anos 30, 40, 50, 60, para você chegar a ter uma coisa que você já teve. Então fica muito difícil. Então, o que a gente tem hoje? Uma visão de curto prazo e uma visão em cima da sua agenda pessoal, individual, de cada agente, de cada segmento. Isso para o setor elétrico é um desastre. Isso é a Torre de Babel. Você não constrói a torre. Cada um fala a sua linguagem. Como a Clarice falou, gente, é preciso ter uma narrativa comum. E só o Estado é capaz de fazer essa narrativa comum. Né? Então, nesse exato momento de enorme complexidade, você imaginar a saída do Estado é uma loucura completa, porque só ele tem a legitimidade, só ele tem a capacidade de mobilizar os recursos e a responsabilidade de enfrentar um problema como esse. Então, desculpe o pessoal de eu Clarice, ficamos aqui esse longo tempo, né? É a complexidade, mas, gente, a gente não pode deixar de entender alguma coisa que é essencial para a vida moderna, que é a energia elétrica. Ela é essencial para a economia, essencial para o desenvolvimento, essencial para o bem-estar, essencial para o conforto. Então, acho que vale a pena a gente fazer um certo esforço para entender. Então, eu e Clarice estamos tentando ajudar vocês a entenderem. Desculpem as nossas falhas, né? Porque é difícil. É difícil também ter uma visão, a gente pode ter dito aqui coisas que não é bem isso, é da natureza do setor, mas acho que a gente tem que fazer esse esforço, né, Clarice? Esse esforço, gente, vamos conversar sobre isso. A energia elétrica não pode ser aquela relação que a gente tem quando é criança, né? O bebezinho aperta o interruptor, acende a luz. Oh, aí aperta, apaga. Pronto. A gente não vai passar dessa fase do interruptor, liga e desliga, né? Tem, como diz o PC Bois, né, falando mesmo na Europa, né, o PC Bois chama atenção, né, que na França a visão que se tem do debate, ele cita a frase de um menino do secundário, né? O que é energia elétrica? É aquilo que sai da parede. Da tomada, né? Isso na Europa, né? Então é difícil, mas eu acho que a gente tem que discutir, a sociedade tem que discutir isso, porque o que está em curso é o Titanic na direção, né, do iceberg. Gente, a gente vai bater naquilo ali. Né? E não adianta ficar tocando a orquestra, etc. Gente, e não tem que ser assim. Né? Não tem menor necessidade de ser dessa maneira. Clarice, queria que você terminasse agradecendo enormemente a sua presença aí de Brasília. Você está carregada de coisas, você tem que resolver, etc. Você ter dado esse tempinho aqui para vir conversar com a gente aqui no canal Ilumina, tá bom? Antes de mais nada, é um prazer, né, Bicalho, conversar com você. E sobre um tema que me é tão caro, né? Assim, e além disso, eu acho que assim, pautando, né, a modernidade a partir da nossa contemporaneidade, o que já está se dando justamente, né, da modernidade de hoje e que se vê nos planejamentos e nos cenários futuros, na verdade, o que? A eletrificação dos usos de energia, justamente. Então, é essencial mesmo que a gente garanta, né, segurança de abastecimento, que a gente garanta que esse setor seja robusto, que a gente justamente cada vez vai ser mais importante. Gente, isso é cadeia de frio, quando a gente vai ter onda de calor, né? Isso é eletricidade para o ar-condicionado, né? Os verões de 50 graus, isso já está acontecendo.
né? Daqui para 2030 ou 2050, não me lembro, mas assim, é estimado, né? O consumo de combustíveis é estável, cresce 1 para 2, eu não sei, mas a eletrificação é 7 vezes, né? A gente está eletrificando tudo, né? E cada vez mais a gente vai precisar. E as demandas também vão oscilar cada vez mais pelas necessidades que vão variar muito. Por quê? Porque o clima está assim determinando. Então é uma discussão muito séria mesmo, e a gente tem que encarar isso, porque se a gente quer essa modernidade, né, isso que está sendo preparado aqui, por essa estrutura que está sendo montada e por essa pseudo, né, modernidade do mercado, te entrega a idade da pedra, né, não te entrega a luz. Né? Clarice, obrigado. E lembrando, né, moderno é ter acesso à energia elétrica. E há uma energia elétrica, há um preço que a sociedade, que a economia possa ter acesso a ela. Então, gente, moderno é ter acesso à energia elétrica. Vamos combinar. Senão a gente se perde numa discussão que já tem mais de um século, gente. Espera aí, a gente aprendeu ao longo desse século a importância desses temas. Claricinha, obrigado, um beijão para você, um beijão a todos que nos acompanharam e nos vemos aqui no canal Ilumina, num próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal.